e chegando ao monte de Deus. Olha, o nome do monte já era Monte de Deus. O nome do cenário já era um nome, como é que eu posso dizer, um nome que já é acima de todos os nomes. Então o cenário, o ambiente já era proporcional para o fogo descer. E naquele momento a Bíblia vai dizer que Moisés ele chega no ambiente, e quando Moisés ele chega ali no ambiente, ele começa a ver um clima diferente. Olha o que acontece no verso 2. E aparecendo o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Cara, imagine você estar no ambiente, de repente uma chama de fogo. Você vai olhar, vai dizer, cara, que negócio é esse? Eu todo dia estou nesse monte, mas nada acontece. Mas hoje Deus resolve chegar de uma maneira diferente. O anjo do Senhor desce como uma chama de fogo. O anjo do Senhor chega como uma chama de fogo no ambiente. Cara, quando uma chama de fogo chega no ambiente, ainda mais o próprio Deus desce para encontrar o cara. Meu irmão, Deus ele tinha algo muito profundo. Deus ele tinha algo muito maravilhoso para tratar com Moisés naquele momento. Cara, Deus ele tem algo muito grande para tratar com você nessa manhã. Eu não sei a maneira que você se encontra, mas ele está dizendo: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Cara, isso aqui é muito forte. A sarça era uma sarça, mas agora ela virou o poder de Deus. Agora ela ficou revestida. Ela ficou como Cristo, quando morreu, ressuscitou, que ficou com o corpo glorificado. Assim como nós, quando a gente morrer em Cristo, que renascer, nós vamos ter um corpo glorificado. Nós não vamos sentir dor, nós não vamos ficar mais velhos, nós não vamos chorar, nós não vamos sentir nada, porque nós agora temos um corpo glorificado. Então assim essa sarça acaba de ficar. O fogo não poderia consumir ela, a água não poderia consumir ela, o tempo não poderia destruir ela, porque nesse momento que Deus entrou nela, cara, isso aqui é muito forte. Nós estamos falando de uma árvore, que Deus entrou na árvore, usou a árvore, e o próprio fogo não consumia ela, porque agora ela está revestida. Cara, imagine você, que recebeu o poder do Espírito Santo. Cara, você está revestido com esse poder. Você está totalmente revestido com esse poder do Espírito. E você em muitos momentos fica dizendo: eu não consigo, não dá para eu ir mais em frente. Cara, dá para você ir em frente, você consegue. Porque você é mais do que vencedor. Não desista de você mesmo, porque quando você pensa em desistir de você mesmo, ainda existe um Cristo que não desiste de você. Você crê? Você acredita? Você crê nessa palavra? Quando você ainda pensa em desistir de você mesmo, Cristo olha para você e diz: eu não desisto de você. Quando você pensa em parar, Cristo olha para você e diz: eu não desisto de você. Quando você achava que lá na frente você ia morrer no rio Nilo, Cristo olhou para você e disse: não vai morrer, vou preparar você no palácio. Porque, olha, cara, Deus ele faz com Moisés totalmente diferente o que faz com os profetas hoje. Cara, isso aqui é muito tremendo. Você só vai pegar se você tiver aqui espírito comigo. Cara, você precisa entender. Com as outras pessoas, Deus permite passar pelo vale primeiro, para depois ir para os palácios. Mas com Moisés foi diferente.
Moisés era criança quando passou por o vale. Moisés era um bebê quando andou sobre as águas do Nilo. Quando foi colocado nas águas do Nilo. Mas Deus primeiro permite Moisés ir para os palácios, para depois enfrentar o deserto. Cara, isso aqui é muito tremendo. Se nessa geração que nós temos hoje, Deus colocar primeiro nos palácios, cara, no primeiro deserto que vir, desvia, se afasta da presença de Deus. Cara, você precisa entender a dimensão dessa mensagem. Deus, quando aparece para Moisés, ele não aparece simplesmente, eu vou aparecer para qualquer pessoa. Ele conhece você. Ei, eu te convido nessa manhã, cara, para você entender o poder do fogo da sarça. Eu te convido nessa manhã para que você entenda o poder do fogo da sarça. Ei, o Horebe virou o Monte Horebe normal. A sarça, depois que Deus terminou de usar ela se transformou na mesma sarça normal. Cara, mas Moisés foi marcado. Cara, você precisa ser marcado. Você precisa tomar posse do fogo que desceu sobre você. Não deixa se apagar. Porque a sarça se apagou, virou sarça. O monte, como Deus disse, Moisés, cuidado, porque a terra que tu pisa é terra santa. Tira os sapatos dos teus pés, porque o ambiente, Moisés, está muito forte, a graça está muito forte. Mas quando Deus se sai do ambiente, o ambiente fica normal. Mas pera aí, o ambiente ficou normal, a sarça ficou normal, mas Moisés nunca mais foi o mesmo. Ei, Deus ele está dizendo aqui para muita gente, ei, você nunca mais será a mesma pessoa. Você nunca mais será a mesma pessoa quando a sarça se acender para você. Você nunca mais será a mesma pessoa quando Deus olhar para você e dizer o monte que tu pisa é terra santa. Porque você foi marcado. Você foi cheio com a graça do Espírito. Ei, cara, você precisa entender que Moisés primeiro enfrentou o palácio para depois enfrentar o exército, o deserto. Cara, muita gente tem enfrentado o deserto, tem desistido. Cara, deixa eu te dizer algo aqui nessa manhã. Se Deus ele te proporcionar primeiro no palácio, você desvia, cara. Você não aguenta, você tem que olhar para dentro de você e dizer, cara, nem tudo que vem do alto é de Deus. Nem tudo que me leva para o alto é de Deus. Cara, como isso, missionário, pode estar falando um negócio desse, eu te provo dentro da Bíblia. Cara, o Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto. O Espírito, pera aí, entenda. Mateus capítulo 4. E o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo na onde? No deserto. E peraí. E o diabo leva Jesus para ser tentado no pináculo do templo, nas alturas. Cuidado, porque quem te leva para o alto, quem te leva para o alto não te prepara no deserto. Sabe por que o Espírito leva Jesus para ser preparado no deserto? Porque ele sabia que o tentador ia vir. Ei, sabe por que é preciso que você passe por um deserto? Porque Deus sabe que o tentador sempre está ao teu derredor. A Bíblia vai dizer que quando Jesus termina de orar, termina de jejuar, ele se aproxima. Então chega, ele sempre esteve ali. Ele sempre esteve no ambiente, ele sempre esteve no cenário. Ele sempre viu Jesus derramando as lágrimas, ele sempre viu Jesus orando, ele sempre viu Jesus de joelho. Mas agora ele se chega a Jesus para tentá-lo. Cara, ele se chega. Ele a todo momento está ao teu derredor te olhando como um leão pronto para te tragar. Ele quer acabar com você. Mas Deus ele me trouxe aqui com uma mensagem. Que Deus ele está criando um cenário para derramar a chama do Espírito sobre a tua vida. Ei, você não entendeu? Deus ele está dizendo, eu estou criando um cenário que para você sempre foi normal. Um cenário que você diz, todo dia eu estava ali, todo dia eu passava por ali. Mas aquele cenário é normal, Deus não está ali. Mas Deus está dizendo, eu estou marcando o cenário para ter um encontro com você.
O cenário pode ser normal quando você tiver. O cenário pode ser normal quando as suas amizades tiver. O cenário pode ser normal quando os opressores tiver. Mas o cenário tem que mudar quando eu chegar. Cara, você precisa entender, o cenário tem que mudar quando o Espírito de Deus chegar no ambiente. O cenário só é normal quando as pessoas normal tá. Alabastor. Ei, você precisa entender essa palavra. O cenário só é normal quando gente normal tá. Quando gente doida, pentecostal, gente doida por Cristo chega, o cenário muda. Por quê? Ele estava falando de futebol, ele estava falando de prostituição, ele estava falando de vício, mas você chegou falando, sabe de quem? Olha, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. As pessoas dizem, eita, já mudou o ambiente. Chegou gente que não presta. Ei, porque não gosta da palavra. Mas continua pregando a palavra, porque você está indo com a palavra certa. Você está dizendo, olha, tu pastor, hoje eu quero te encher com a minha graça. Hoje eu quero te encher com a minha presença. Cara, você precisa entender que Moisés, ele já era acostumado a apacentar. Glória a Deus. Coisa voltou, não vou ligar aqui o dado móvel para eu terminar com vocês aqui no Instagram. Glória a Deus. Cara, vocês precisam entender. A mensagem, olha o que vai dizer o 3. E Moisés disse a Deus. Não, Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Mesmo o poder sendo de Deus, a Bíblia diz, e vendo o Senhor, que Moisés ia olhar, e vendo o Senhor, que Moisés naquele momento estava correndo perigo. Ô irmão, correndo perigo com a chama de Deus. Meu irmão, que não é de todo jeito que você pode olhar para Cristo, não. Você tem que saber como você vai se direcionar para olhar para o Todo-Poderoso. E naquele momento, Deus viu, e vendo o Senhor, glória a Deus, no verso 4, e vendo o Senhor que se viria para ver, brandou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E respondeu-lhe, eis-me aqui, Senhor. Ei, quando Deus viu que Moisés estava correndo grande perigo, quando Deus viu que Moisés era curioso, quando Deus viu que Moisés queria olhar, Deus disse, cara, Moisés vai morrer. E Deus naquele momento grita, branda, 2 vezes, Moisés, Moisés. E naquele momento ele disse, eis-me aqui, Senhor. Creio eu que Moisés naquele momento disse, quem é esse que do meio do fogo já chamou meu nome 2 vezes? Esse cara não me conhece. Mas é preciso a gente entender. É preciso que a gente entenda. Queridos, eu vou encerrar essa live aqui, porque chegou um pessoal aqui para atender aqui. Mas eu garanto para vocês que eu vou estar trazendo essa mensagem aqui ainda no Instagram. E aqui ainda no Facebook, ainda hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viu?